Olá, pessoal. Bom dia. Bom, eu não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas hoje aqui é bom dia, tá um sol bonito, um dia lindo de sábado. A gente vai para mais uma aula sobre segurança do trabalho para o técnico em agropecuária, né? Lembrando que na aula passada nós estudamos alguns assuntos já relacionados, né? A gente viu sobre a a questão da segurança do trabalho em si, né? Desde quando existe a segurança do trabalho, por que a importância dela, no Brasil, como que ela funciona, de onde ela vem, como ela surgiu, há quanto tempo a gente já tem. A gente viu algumas normas regulamentadoras que a gente tem, voltada para a segurança do trabalho, na proteção da integridade física do trabalhador. Nós estudamos também sobre acidente de trabalho. A gente viu várias circunstâncias, né, em que pode ocorrer um acidente de trabalho, e a gente viu também a questão de situações que podem acontecer tanto no ambiente de trabalho, no horário de trabalho, quanto fora do horário de trabalho, fora do ambiente de trabalho, que a lei também vai, né, considerar como acidente de trabalho. Ela equipara acidente de trabalho, porque ela entende que mesmo que o trabalhador não está no horário e no local, mas se ele tiver a serviço da empresa, a lei entende, então, que é um acidente de trabalho. Outra questão que a gente viu também foi sobre as medidas, né, preventivas. A gente viu a hierarquia das medidas. A gente sempre costuma achar que o EPI é a primeira atitude, né, a primeira ação que tem que ser tomada em relação à prevenção de acidentes, proteção do trabalhador. E aí, na lei, existe uma hierarquia a ser seguida, e aí, na impossibilidade de cumprir todos aqueles itens que a gente viu na aula passada, aí sim é que vai ser adotado o EPI, né? Lembrando que por conta de ele não ser totalmente eficaz, né, em relação aos acidentes de trabalho. Então, por isso que a lei entende que ele fique em último lugar se você não conseguir, né, eliminar, neutralizar, amenizar, substituir, aí sim ele vem por último. Ficou, né, da gente ver na aula de hoje, a gente começou a falar da NR6, que é a NR de EPIs, mas eu deixei para a gente falar hoje melhor, por conta da questão da validade do EPI, o CA, o que é o CA, né, a gestão do uso do EPI, que não é só entregar, não é só fornecer o EPI, tem todo um trabalho por trás que tem que ser feito, e que muitas empresas acham que é só entregar o EPI, e não é tão simples assim. E aí, então, a gente finalizando essa parte dos EPIs, hoje a gente vai estudar a NR31, que é a NR voltada para o trabalho rural, né, não só a agricultura, mas também a gente vai ver que ela está voltada para todas as atividades, silvicultura, exploração florestal, aquicultura e também a pecuária. E aí a gente finaliza hoje, então, as aulas, né, com o tema de segurança do trabalho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a apresentação, para vocês poderem ir acompanhando. Então, aqui é tudo que eu já disse, né, a respeito, que a gente viu já na aula passada. Oh, esse não, esse a gente não viu, a gente vai ver hoje. Bom, então, o que eu estava dizendo a vocês sobre o uso dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Então, existe uma norma regulamentadora para tratar desse assunto, é NR6. Lá, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, vocês vão ver que tem todas as responsabilidades em relação à empresa, ao empregado, até em relação aos fabricantes de EPI, né, como que tem que ser feito a certificação, a aprovação do produto e tudo mais. Então, definindo o que é um EPI, é todo, né, equipamento, todo dispositivo ou produto de uso individual,
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, o EPI, como a própria definição, como o próprio nome está dizendo, ele é. Espera aí, que tem. A Vivian está chegando. Oi, Vivian, bom dia. Bom dia, Vivian, bom dia, tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Tudo bom também, estava te esperando. Não tem A mais Vivian não ninguém. vai me deixar sozinha aqui. Tá louco? Até esperei pra ver se alguém entrava. Não, o povo tá com preguiça hoje. Ai, meu Deus. Pois é, só nozes hoje de novo. Mas vamos lá. Vamos lá, firme e forte. Isso aí. Então, vamos continuar aqui. Então, como eu estava dizendo, é, a própria NR6, ela já diz que o EPI, ele é um produto. Se ele é um produto, ele está dentro do Código do Consumidor. E aí, se ele está dentro desse Código do Consumidor, esse código, ele diz, né, que os produtos, eles têm que ter prazo de validade. Então, o EPI, ele também tem prazo de validade. É importante as empresas respeitarem esse prazo e fazer a gestão desse prazo, no sentido de o fabricante ele só vai garantir que aquele EPI é eficaz naquele determinado prazo. Então, vamos usar o exemplo de um protetor tipo concha, né? Um protetor auricular. Então, o fabricante diz que o prazo de validade dele é de 6 meses. Ou seja, o fabricante está garantindo que 6 meses aquele EPI ele vai ser, né, ele vai ser, como eu posso dizer, ele vai garantir a validade, a segurança, o uso daquele equipamento durante 6 meses. Passado esse tempo, ele já não vai poder garantir se a espuma vai estar boa, né? Que a concha é revestida por uma espuma, se a haste não vai ficar ressecada, se o equipamento de repente trinca, o plástico resseca. Então, por isso que existe essa questão da validade que tem que ser respeitada. E isso, o empregador ele tem que fazer a gestão. E às vezes o que eu vejo, né, algumas empresas falarem, mas aí eu fui trocar o EPI ele estava novinho, aí eu deixei. Gente, não dá para garantir a eficiência do EPI depois de passar do prazo de validade. Então, por mais que de repente o EPI está novo, está, né, super em condições de ser utilizado, tem que ser trocado, porque depois, se acontecer um acidente, se acontecer um processo judicial, que muitas vezes acontece, do trabalhador alegar insalubridade, e você na ficha de EPI, você não troca, né, você não tem uma periodicidade de troca, o juiz certamente vai dar o adicional de insalubridade para o trabalhador, justamente alegando que o EPI ele te protegia durante aquele determinado tempo. Passado o tempo, não tinha mais segurança daquele EPI. Então, a empresa corre o risco de ter gastado com o EPI e depois gastar, tendo que indenizar o trabalhador e pagar o adicional de salubridade retroativo para esse trabalhador. Então, né, a empresa que optar em usar o EPI, ela tem que fazer a gestão correta desse prazo de validade, que é diferente do prazo, né, do CA. Todo equipamento, ele tem que ter o CA, que é o certificado de aprovação. E aí, esse certificado de aprovação, ele vai garantir que o EPI foi testado em laboratório, todos os testes, vamos dizer assim, uma luva de eletricista, que é aquela preta emborrachada. A empresa que fabrica essa luva está dizendo que essa luva ela serve para os trabalhos em rede elétrica de alta tensão. Então, para afirmar que aquela luva realmente ela protege o trabalhador da alta tensão, tem que ser feito vários testes. Feito esses vários testes, aprovado, ele sai com esse número,
que é o certificado de aprovação, e aí podemos comprar com segurança, né? E aí essa empresa ela tem que cadastrar esse CA também no Ministério do Trabalho, né? Que não é mais Ministério do Trabalho, eu ainda acostumando, apesar de já ir para 3 anos que mudou, eu ainda falo Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho. E aí, então, a empresa tem que cadastrar o EPI na Secretaria do Trabalho, aí fica lá cadastrado o CA. E você tem uma segurança, né? Por exemplo, você vai querer ajudar a equipe de segurança ou não tem SESMIT na fazenda que você está trabalhando, na empresa que você está trabalhando, e aí você quer saber sobre um EPI. Você entra lá no site da Secretaria do Trabalho, digita o CA do EPI e já vai aparecer se aquele CA está válido, quando é que ele vai vencer. Ele vence de 5 em 5 anos, né? A empresa ela tem que fazer a renovação. E também para que se destina aquele EPI. Vai estar discriminado certinho a finalidade dele. Então, aí você tem toda a segurança de comprar aquele EPI, né? Ou de sugerir que comprem, que a empresa compre aquele EPI, porque você sabe que ele é adequado para o risco que o trabalhador está exposto. É uma proteção que se tem em relação ao certificado de aprovação, né? E eu tenho uma história muito engraçada, engraçada assim, né? Ainda bem que nunca aconteceu nada. Quando eu trabalhava, né, lá na empresa de Tirapina, a gente usava um óculos de proteção, um maiorzão, é um grandão, e ele tampa a lateral aqui também, e ele é preto aqui em cima. E aí a gente usava aquele, e distribuía aquele. E aí eu comecei a ver aparecer, né, porque antes de eu ir para lá, como a empresa era meio nova, ela não usava ainda os EPIs corretos e tudo mais, então a gente adequou, né, falou que tinha que usar o óculos, porque era uma empresa de fabricar sofá, voava grampo, né, era revólver pneumático para grampear a madeira, grampear o tecido, voava grampo para tudo quanto é lado, podia acertar o olho. E aí a gente, então, implantou o uso do óculos. E aí eu vi o pessoal começar a aparecer com os óculos estilo gatinho, assim, né? Não, esse povo tá comprando esse óculos, sendo que a gente não tá fornecendo esse modelo. E aí eu fui falar com o pessoal, e aí o pessoal falou que estava comprando, aqui em São Carlos tem um lugar que a gente chama de camelódromo, né? É um monte de barraquinha de camelô, e aí o pessoal estava comprando no camelô esses óculos e indo porque era mais bonito. E aí eu fui olhar para ver se tinha o CA e tinha realmente o CA. Tava lá um número bonitinho. Eu falei, mas gente, esse óculos aqui vocês compraram na barraquinha? Não, mas tem CA, olha aqui o número. Eu falei, mas não é, é falsificado. Falei, bom, vamos fazer um teste. Vamos pegar o óculos que a gente está usando na empresa, vamos pegar esse óculos que vocês estão comprando e fazer um teste. Aí a gente colocou assim numa mesinha, deu uma certa distância, né? Nem 1 metro, mais ou menos. E pegou o revólver pneumático e deu um tiro no óculos. O óculos, ele simplesmente estraçalhou. Não é que ele quebrou ao meio ou aconteceu alguma coisa. Ele arrebentou todo. E aí a gente deu o tiro, né, com o revólver pneumático, o grampeador pneumático no outro óculos. E aí o grampo, ele ficou preso na lente do óculos, ele nem entrou para dentro da lente. Então, aí o trabalhador ficou, nossa, meu Deus. Falei, gente, por mais que tenha CA, o lugar de comprar nunca vai ser na barraquinha de um camelô. Nada contra, né? Mas com certeza é falsificado. E existem as empresas que vendem, as empresas especializadas, né? E aí também é só, se você desconfia daquela empresa, é só você pegar o número do CA e digitar no site da Secretaria do Trabalho, e se não aparecer nada, é porque aquela empresa não cadastrou, né, o CA, e ela não tem aprovação para vender aquele equipamento. Ou seja, aquele equipamento, por mais que você tenha comprado e tá utilizando ele, não tem a garantia que ele vai te proteger. Então, tem que ficar muito atento a isso também. E além disso, né, a questão do uso do EPI, a gente tem as responsabilidades, tá, do empregador e da empresa. Então, se a empresa optou em usar o EPI, ela tem que treinar o trabalhador quanto ao uso,
ela tem que orientar o trabalhador qual a maneira correta de higienizar aquele equipamento, como que ele guarda, né, se tem que substituir peça, se não tem, se aquele equipamento é descartável, onde é que ele vai descartar. E a empresa, ela tem que cobrar e fiscalizar esse uso. Muitas empresas, elas acham que a partir do momento que ela adotou o EPI, ela entregou o EPI para o trabalhador, ela está isenta, está tranquilo, não tem mais problema. Ah, eu dei o protetor, ele usa se ele quiser. Eu já falei para usar, ele não quer usar, então eu vou deixar. Não é assim. Você vai gastar dinheiro duas vezes, porque você tem que fornecer, treinar, né, tem que ter uma ficha, tem que registrar esse EPI na ficha, cada trabalhador tem que ter a sua, porque você tem que comprovar que forneceu, e você tem que treinar e depois cobrar que ele use, porque ele pode simplesmente falar que ele não foi orientado e que ele não usava porque ele não sabia usar. E aí, vai ser a palavra dele contra a da empresa, né? Então, a responsabilidade da empresa é fornecer de forma gratuita e treinar, né, quanto ao uso. E, em contrapartida, o empregado, ele também, ele é obrigado a utilizar o EPI, né, apenas para a finalidade que se destina, e usar de forma correta. Então, por isso, para ele usar de forma correta, ele tem que ser treinado para isso. Então, em relação ao uso dos EPIs, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muita gente acha que é simples, né? Que é tranquilo, mas tem todo uma história, um processo por trás do uso do EPI, que é essa questão de fazer a gestão do uso do EPI, tá bom? E aí, aqui, eu trouxe alguns EPIs, né, utilizados no campo, utilizados na agroindústria, que a gente viu, dependendo dos riscos, os EPIs vão ser para proteger daqueles riscos. Então, nós temos aqui um óculos de proteção a raio ultravioleta, ele é escuro, né? Então, ele protege da radiação do sol. Tem também o de lente incolor, então, o trabalhador, ele pode optar em usar, o trabalhador não, né? A empresa, se não tem sol, pode usar sol de lente incolor para proteger de coisas que possam atingir o olho do trabalhador. O sapato de segurança pode ser esse aqui, de cano mais alto, tem o de cano mais baixo, tem com bico de polietileno, né, para proteger os dedos, ou não, depende da atividade que o trabalhador vai fazer. Tem uma série de modelos de calçados, né, que hoje em dia, de cor, de modelo, que vai ser usado, calçado, como eu disse a vocês, é de acordo com o risco que o trabalhador vai estar exposto. Então, o calçado, se tem o risco de queda, de material, de cair coisa no pé, de tropeçar, né, de até às vezes de animal peçonhento, vai usar o calçado de segurança apropriado para esse risco. O respirador com filtro para vapores orgânicos, então, geralmente o pessoal que vai passar, né, o produto, o defensivo agrícola, o agrotóxico, esses filtros, eles filtram o vapor, né, filtram o contaminante do produto, ele vai ficando aqui retido em carvão ativado. E aí, com o passar do tempo, o trabalhador começar a sentir o cheiro ou o gosto do produto, é hora de trocar o filtro. O protetor auricular, a gente tem três tipos de protetores auriculares. A gente tem o protetor concha, que é esse aqui que, né, todo mundo fala que tem essa conchinha mesmo. Esse, gente, geralmente ele é usado mais para um ruído maior, porque ele tem maior proteção, né, ele tem maior potencial de redução do ruído. Então, quando tem um ruído muito alto, ele é mais indicado por conta disso. E aí a gente tem esse aqui, que é o de silicone, de plug, né, o de cordinha, e ele tem que ser higienizado também todos os dias, tem que ser guardado direitinho, para colocar, né, aquele que você tem que levantar a orelha, abre o buraquinho aqui do ouvido, coloca o protetor, dá uma mexida na boca, para ele dar uma ajustada, então tem o jeito certinho de usar. E tem esse aqui de espuma, que o pessoal fala cenourinha, né, mas ele é de espuma.
Então, você rola ele, é uma espuminha, você rola essa espuminha até ela ficar pequenininha, aí o processo é o mesmo, né? Levantar aqui, coloca o protetor, aí a espuminha, ela vai voltar ao normal, ela vai inflar, então ela vai se acomodar dentro aqui do buraco da orelha, tá? Só que esse já não é indicado quando o trabalhador está com a mão suja, né? Então, se o trabalhador que mexe com óleo, com graxa, ou com poeira, ou com produto químico, já não é legal, porque ele não vai estar com a mão sempre limpa. Aí, na hora que ele fizer o rolinho para colocar no ouvido, ele vai contaminar esse protetor e vai colocar esse contaminante dentro do ouvido. Então, geralmente, os mais indicados para a área rural é o concha e o plug. Nós temos também o boné toca árabe, que é esse boné, né, ele protege o rosto e também protege a região da nuca e do pescoço da radiação solar. Nós temos a perneira, aqui, né, a gente tem a perneira, que é para proteger de picada de cobra, de animais peçonhentos, ou dependendo do tipo de atividade, se vai trabalhar com motosserra, ou se vai trabalhar com algum outro objeto cortante. Então, tem a perneira apropriada também, para evitar que o trabalhador golpeie a perna ou acidentalmente, né, bata na perna e acaba cortando a perna. Então, a gente tem a perneira para picada de cobra e tem a perneira para trabalhos com motosserras ou outros objetos cortantes. Nós temos o bloqueador solar, que, apesar dele não ser o EPI ainda, porque ele ainda não tem um CA, um certificado de aprovação, ele é uma medida de segurança, ele é fabricado por uma empresa que fabrica cremes de proteção, várias empresas aí super conceituadas, e ele é utilizado, né, o bloqueador solar, ele é utilizado também para proteção solar, tendo em vista que a gente sabe todos os malefícios que o sol causa, né, então ele é para evitar queimadura solar, possivelmente aí algum câncer de pele. E a gente tem também a roupa para aplicação de agrotóxico, né, que é uma roupa apropriada para fazer essa aplicação. Ela é hidrorrepelente, ou seja, se o produto cair na roupa, a roupa não absorve, o produto ele escorre na roupa. Então não tem o produto da pele, não tem o problema da pele absorver esse produto. E aí parece um ET, né, um robô, a pessoa fica toda equipada, tampando, né, boné também em touca árabe, aí tem o blusão, a calça, o sapatão, né, o calçado, a luva, o protetor facial para evitar que respingue nos olhos, no rosto. E aí tem a maneira correta também, olha, se você vê aqui, né, com a maneira correta de colocar a luva, de colocar a calça por cima do sapato, depois tem a maneira correta de tirar essa roupa. Então, o que vai tirar primeiro, né, primeiro tira a roupa, por último vai tirar a luva, porque se você não tirar de forma adequada, você vai se contaminar na hora que você estiver tirando a roupa. E também na hora de colocar a roupa, tem a ordem certa de colocar e o jeito de calçar a luva e o sapato, porque senão o produto está lá aplicando, o produto escorre e entra dentro da pele, e aí pode se contaminar também. Então, a luva depois tem que ajeitar, né, botar ela para cima da manga da camisa, para que se você estiver fazendo a aplicação aqui e o produto escorrer no seu braço, produto vai descer para a roupa e não dentro da roupa e ter contato com a pele. Tá bom? Vive tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Onde você trabalha no CPI, né? Oi? Você não trabalha com. Você não precisa utilizar EPI. Ah, não, não. Tá dando eco de novo hoje. Eita. Eu não sei o que acontece. Também não sei, viu? Você ouve o eco? Não. Ah, então é só para mim alguma coisa aqui. É. Vou seguir então.
E aí, né, frente a tudo isso que a gente viu em relação à segurança do trabalho, Vivian, você que está nesse curso, né, que é totalmente diferente da área que você atua, o pouco que você já estudou em relação ao técnico em agropecuária, você, eu estou perguntando para você que você está aqui, né? Você consegue me dizer, assim, na sua concepção, na sua frente a tudo isso que a gente estudou em relação à segurança do trabalho, como que você vê a responsabilidade do técnico em agropecuária em relação à segurança do trabalho? Qual a Qual a opinião que opinião você que você formou em formou em relação a relação a isso? isso? Então, você vê, né? Parece algo simples, né? Rotineiro, assim, que a pessoa faz meio que no automático, né? De colocar um simples protetor auricular ou uma roupa, né, específica. Mas só que o simples, né, pode ser fatal muitas É, vezes, em alguns casos, né? Então a importância é bem extrema. Por isso que acho que o pessoal que é dessa área, né, assim como você, pega no pé, fala, porque realmente no dia a dia o pessoal esquece, né? sim, Não dá a importância devida. Só vai acontecer. É que nem o coronavírus, né? Enquanto não tem alguém perto de você, você tá numa boa. exatamente. Acontece com alguém próximo, aí realmente o bicho pega. E olha, eu acho que eu vou te dizer que às vezes, em relação ao uso do EPI, do acidente, às vezes nem acontecendo perto, a pessoa, ela não se toca, sabia? Porque, vamos supor, um colega de trabalho, né, que sofre um acidente, porque aí a outra pessoa, ela sempre arruma um motivo que foi culpa do outro. Assim, eu faço tudo certinho. Ah, meu colega não prestava atenção nas coisas, nananã, por isso que ele sofreu um acidente. Então, eu te digo que é pior ainda que o coronavírus, porque o coronavírus, como você citou, né, se acontecer de chegar perto de alguém da minha família, alguém que eu amo, eu vou sofrer e vou ver que é verdade. Agora, no caso do acidente, eu vou te dizer que é difícil, viu, essa questão de conscientizar o trabalhador, e aí o problema é quando o exemplo não vem de cima, né, quando a empresa, ela não dá o exemplo, ou ela só quer que faz o básico, ou ela não entende a importância, às vezes, né, de ter um ambiente seguro, de ter um ambiente saudável, e aí as coisas ficam ainda mais complicadas em relação a isso. Eu não sei se você soube, né, até o pessoal que está assistindo, essa semana nós tivemos um acidente aqui do trabalho aqui em São Carlos com morte. Você ficou sabendo, Vivian? Não, qual que é a empresa? É uma empresa de terraplanagem. Chama, acho que Acho que Alfa é Alfa Terraplanagem. Terraplanagem. O trabalhador, ele tinha 49 anos. E aí, o que foi que aconteceu? Né, apurados os fatos, quando vai escavar, né, quando vai começar uma construção, que você tem que aterrar, depois você tem que cavar para fazer a fundação desse local. Então, o trabalhador, ele vai escavar. E aí fica aquele barranco em volta. Aquele barranco é terra, e a terra, ela pode ceder, a gente não sabe como a terra vai se portar. Então, aí o que acontece? O trabalhador, ele estava escavando, só que eu vou te dizer que era o barranco, tipo, chegava aqui na metade do corpo dele, né? Mais ou menos na região da cintura. Não era aqueles buracos que o trabalhador fica lá dentro, né? E o barranco está em volta. Então, esse trabalhador, ele estava fazendo essa escavação, quando a terra desmoronou e veio em cima dele. Quando a terra desmoronou e veio em cima dele, comprimiu o peito dele, porque é muita terra. Mesmo não cobrindo a cabeça dele, a hora que veio tudo e comprimiu o peito dele, ele começou a ficar abobado, né? Ele começou a ficar tonto. E aí ele pisou numa pá que estava lá, e a pá veio e deu uma cacetada, né? Que é até engraçado falar, né? Seria aquela história, né? Seria cômico se não fosse trágico. E o cabo da pá veio na cabeça dele,
e ele desmaiou. E aí, quando foram socorrer, ele chegou no hospital, mas ele não resistiu e acabou falecendo. Então, você veja, né? Uma coisa assim, boba, se a gente for pensar, né? Uma escavação, que as empresas de construção civil, de terraplanagem, faz isso todos os dias, então está super acostumado com isso. Aí a questão de fazer a escora é muito simples, porque as empresas de construção civil, elas têm a madeira, elas têm tudo, né? Então, a questão de você escorar o barranco é justamente para a terra não deslizar. Você está começando a escavar, você não sabe se a terra vai deslizar ou não. E aí veio a questão de o trabalhador não estava dentro do buraco, né? Era uma escavação que ele estava até a cintura, então não tinha problema se caso desmoronasse a terra. Só que as pessoas esquecem que não é pouca terra, vai descer o barranco todo na pessoa e vai comprimir o tórax dessa pessoa, essa pessoa vai ficar com dificuldade de respirar. Então, essa falta de importância mesmo com a vida alheia, né, de cumprir o trabalho do jeito que tem que ser cumprido, de fazer as coisas como ela tem que ser feitas, perde-se aí meia hora, mas não perde-se uma vida. Então, ainda falta muito essa consciência de patrões e até de empregados também, em relação ao cumprimento de coisas muito simples, na maioria das vezes, que não são feitas, e aí, infelizmente, o resultado que a gente tem são essas tragédias, né? E em São Carlos, o ano passado e esse ano, aconteceu muito acidente com morte aqui. E acidentes todos, né, poderiam ter sido evitados. Não são fatalidades, são realmente coisas que poderiam ter sido evitadas e por conta de descumprir regrinhas básicas, aconteceu o acidente. Então, realmente é muito triste, né? Eu que trabalho com isso há muito tempo, a gente vê isso acontecer sempre ainda, então é muito dolorido, né? De ver isso acontecer ainda nos dias de hoje, com tanta informação, né? Tanta tecnologia, e aí muita gente perdendo a vida por conta disso. E esse é um exemplo bem típico, né? Tipo, tá só até na minha cintura, nada vai acontecer, né? Mas É, você viu, parece que era o dia do rapaz mesmo, né? Igual você falou. Caramba, foi comprimindo e ainda pisou na pá, então não é, tem como ele escapar, não. Coitado. então, mas é exatamente assim, Vivian. Né, você e o pessoal que vai assistir o vídeo depois, se nunca teve contato, a gente cobra quando o trabalhador está fazendo as atividades dele, também do ambiente está sempre organizado, sabe? O ambiente está limpo, porque a gente sempre trabalha com o se acontecer. Se acontecer, como que vai fazer, né? Então, se acontecer, nesse caso não tinha muito o que fazer, porque a terra desmoronou e comprimiu o peito dele, né? Mas eu cobrava muito, que nem dos corredores desobstruídos, do sofá todo organizadinho. Eu falava, gente, se acontecer um incêndio, vocês têm que conseguir sair daqui de dentro. Então, a organização, uma coisa tão simples de se fazer, e muitas empresas não fazem, e aí, às vezes, quando acontece, né, então, um incêndio, alguma catástrofe, o trabalhador não conseguiu sair. Geralmente, ele não consegue sair porque está uma bagunça, né? Então, você vê, a gente, por isso que a gente é considerado chato, todo mundo, e vem a chata, e vem o chato, e lá vem, lá vem, lá vem, porque a gente fica se apegando aos detalhes, porque realmente os acidentes, geralmente, eles são feitos de coisas bobas, e aí por isso que a gente pega tanto no pé em relação a manter o ambiente organizado, o ambiente limpo, esse cuidado, né, que nem eu te falei, o trabalhador ele estava da cintura para cima, ao ar livre, então, quer dizer, poderia ter fugido, só que é tudo muito rápido e ele não conseguiu, e aí a pá estava lá, como você falou, parece que era o dia dele, né, pisou na pá, o cabo veio, bateu na cabeça, e ele não desmaiou e acabou sendo soterrado de vez pela terra, né? Então, todo cuidado é pouco que a gente fala na área de segurança do trabalho. E aí, para o campo, é a mesma coisa, né? A gente está falando de indústria, e daqui, no caso, construção civil, mas no campo, não deixa de ser diferente,
né? Então, a questão de, eu vou ficar só um pouquinho no sol, não preciso do protetor. Gente, o sol, do jeito que está ultimamente, você ficar só um pouquinho, você vai se queimar, vai fazer bolha, né? Eu vou passar agrotóxico ali, é rápido, não preciso, até pôr a roupa, nossa, demora pra caramba. Então, todo dia esse pouquinho, né? Você vai adoecer, vai se contaminando. Não vou usar a perneira, não vou usar o calçado. Aí, bem naquele dia, acha uma cobra, ou, sei lá, bate uma enxada, uma pá na sua perna, quebra a sua perna. Então, assim, são coisas que podem acontecer. É o que eu sempre falo, a partir do momento que você abrir o olho de manhã, você está vivo, beleza. Se você vai chegar no final do dia ou não, né, só Deus sabe, porque depende de uma série de coisas. Só que também vai depender muito de você se expor a perigos ou não, né? Então, tem muita coisa que você consegue se proteger tomando todos os cuidados. E no trabalho é a mesma coisa, né? Você querer se arriscar, você querer fazer diferente do procedimento, você querer fazer diferente do padrão que está estabelecido, você está correndo risco, infelizmente, de acontecer. E talvez um dia realmente pode acontecer, né? Bom, tendo falado tudo isso a respeito da segurança do trabalho, a gente vai começar a falar então da NR31, que é a norma regulamentadora voltada para o trabalho eu falo do campo, né? Mas é da agroindústria em geral. Então, o nome dessa NR, ela já é, né? Segurança e saúde no trabalho, na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, todas essas atividades estão dentro da NR31, por conta dos riscos específicos, atividades, né, com peculiaridades, a lei, né, entendeu? O Ministério do Trabalho na época, né, que ela não é de hoje, a CNR31 que ela existe, então entendeu que para esse tipo de trabalho existem determinados riscos, e aí se existem determinados riscos, tem que ser feito programas de segurança, tem que ser feito de um jeito que vai proteger esses trabalhadores que está diferente da indústria, né? Muitas vezes está longe, não é perto da cidade, mesmo no campo, está longe da sede do escritório, e aí, diferente de quem está trabalhando numa metalúrgica, por exemplo, está tudo ali pertinho, tem outros riscos, né? Então, por isso que existe uma norma específica para isso. E essa norma, ela passou por mudanças e ela vai entrar em vigor. Só um carro barulhento aqui. Ela vai entrar em vigor no final do ano, ou seja, no final de 2021, acho que mais precisamente em outubro, ela vai passar a vigorar com outro texto. Não vai mudar a essência da norma, mas ela vai ficar mais simplificada, né? Tem muita coisa na norma que ela não é feita, porque ela não tem aplicabilidade. Então, fica lá na norma, não tem aplicabilidade, mas também aí, se o empregador ele não faz, ele é multado por isso, e fica lá, né, na norma. Então, o que que fez? A comissão que cria as normas, estudou as normas, refez, fez um texto mais moderno para as relações de trabalho que a gente tem hoje, para o trabalho de campo que a gente tem hoje, e aí modernizou esse texto. Hoje está difícil aqui, hein? Geralmente é um bairro super silencioso e hoje é só barulho. Mas não tá dando pra ouvir, não. Não tá? Não, em nenhum dos dois. Ai, que bom, porque para mim, a hora que ele passa, eu não escuto nem a minha voz. Então, a comissão, né, que criou a NR31, como essas relações de trabalho, elas vêm mudando, elas vêm sofrendo essa alteração, então essa norma, ela precisa acompanhar também, né, essa relação que vem modificando. Por isso, esse texto, na essência, então, né, pode falar, mas você está falando agora do velho, e aí em outubro vai ter o novo. O que está vigorando hoje é essa que eu vou orientar vocês, é essa que eu vou conversar com vocês. Em outubro vai passar a vigorar o texto novo.
Porém, gente, é o que eu estou falando, a essência continua a mesma. Foi tirado alguns itens que não eram aplicáveis e acrescentado alguns outros para melhorar, ajudar a esclarecer alguns que estão em vigor hoje. Então, vocês não vão ser prejudicados em relação ao novo texto, ser completamente diferente do que eu estou passando aqui hoje. E também, né, não tem como eu ensinar uma coisa que ainda vai entrar em vigor só em outubro. Então, eu estou falando com vocês hoje do que, nesse momento, está funcionando no nosso país. E, então, para a gente começar aqui, qual que é o objetivo dessa NR31? Então, a norma, o objetivo da NR31 é estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. Quando eu falo esse meio ambiente do trabalho, não é o meio ambiente de natureza, tá? Muitas vezes a pessoa confunde, a gente fala, o meio ambiente de trabalho, a pessoa pensa que é o meio ambiente de natureza. Não. O meio ambiente do trabalho é onde nós estamos. Então, se a gente está numa fazenda trabalhando, lá é o nosso meio ambiente. Se a gente está no escritório, lá é o nosso meio ambiente. Se a gente está numa metalúrgica, lá é o nosso meio ambiente. Então, esse meio ambiente do trabalho é que a lei quer proteger. Aí, no caso da NR31, o objetivo, então, né, é trazer requisitos, trazer os preceitos que têm que ser observados para que a atividade que está sendo desenvolvida nessas áreas que eu falei seja compatível com a segurança e a saúde do trabalho, né, nesse meio ambiente, que é peculiar, no caso, por conta das atividades que são exercidas. E aí, a agricultura, né? Bom, para vocês é chover no molhado falar um pouquinho, né, do que é agricultura, do que é a pecuária, mas eu só trouxe um pouquinho do que é cada um, né, o que é agricultura, o que é pecuária, o que é silvicultura, para a gente virar a chavinha para a segurança do trabalho, né? Então, aqui no caso, a agricultura, que é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar as plantas, né, com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibra, energia, matéria-prima para roupa, para construção, para medicamento, para ferramenta, enfim, né, uma série de coisas aí que são cultivadas com o objetivo de obter sustento, né, ou às vezes apenas só para contemplação estética mesmo, você plantar, você cultivar, né, uma roça aí só para contemplação, sem explorar essas atividades. E aí a gente pensando aqui, então, né, na agricultura, quais riscos, Vívia, você consegue olhar essas imagens e me dizer quais riscos, então, que esses trabalhadores estarão expostos? O primeiro ali tá aplicando, parece, né, que está aplicando os defensivos agrícolas. Então, aí a gente já sabe que tem que estar com toda a roupa, todo o BPI aí necessário para não se contaminar, né? Isso mesmo. O outro, ele tá fazendo a colheita do milho. Isso. Eu acho que aí a questão, não sei, ele tá dentro do trator, fechadinho, no ar-condicionado. Não sei, talvez. Nesse momento, eu acho que ele tá ok, né? Mas também imagino que para ele estar no campo, ele deva estar com uma proteção também de roupa, ou protetor solar também. Não sei se tem Bom alguma você ter coisa. tocado nesse assunto em relação ao trabalhador dentro da cabine, que dá muita confusão, eles falam que eles não precisam utilizar respirador, por conta quando está aplicando, né, o agrotóxico, eles falam que eles não precisam usar o respirador porque eles estão dentro da cabine. Só que aí é o que a gente fala, né? Mas mas a cabine é vedada, a cabine é acústica, eu não preciso usar respirador, não preciso usar óculos, não preciso usar nada, porque eu estou protegido aqui.
você, você garante que está totalmente vedada, que não vai passar nenhum contaminante por essa cabine? Ah, tá, Então, se você garante, se você tem um laudo do fabricante, que o fabricante não faz esse tipo de coisa, dizendo que essa cabine é 100% lacrada, que não passa um nada, você pode ficar sem um respirador. Mas enquanto a gente não tiver a certeza que realmente não entra nenhuma neblina, né, nenhum vaporzinho ali dentro de produto químico, você vai ter que usar o respirador. Então, muitos, eles não entendem, eles acham que lá dentro dessa cabine eles estão 100% protegidos. Pode estar protegido do ruído, realmente, porque, né, é tratado acusticamente, algumas cabines não fazem ruído nenhum. Agora, de quando vai passar o agrotóxico, aí realmente não tem como dizer, como certificar, como garantir 100% que esse produto ele não vai ultrapassar essa barreira da cabine, né? E o agrotóxico, gente, ele é algo extremamente perigoso mesmo, né? Uma vez eu assisti um documentário de uma fazenda de bananas, acho que no Vale do Ribeira. E aí, o que estava acontecendo? Muitos trabalhadores começaram a procurar o posto de saúde com problemas neurológicos, né, que estavam ficando meio com a cabeça ruim, tendo problemas na articulação, problemas de manipulação, e as crianças estavam nascendo com deficiência. E aí o posto de saúde foi apurar para saber o que estava acontecendo, era tudo trabalhador do campo e tudo mais. E aí, quando foram investigar, o que descobriram? Que esses trabalhadores, eles trabalhavam em fazendas de banana, e aí, quando pulverizava, olha, eu falo nisso, me dá até gastura. Quando pulverizava a fazenda de banana, pulverizava com os trabalhadores trabalhando. Então, eles estavam lá na cultura da banana, passava os aviãozinhos com aquele jato de agrotóxico, caía todo em cima dos trabalhadores, e eles não tinham a menor ideia do que era aquele produto, sem EPI, sem nada, né? Então, todos esses trabalhadores adoeceram, e além deles terem adoecido, né, a questão das mães terem transmitido também essa coisa da contaminação para as crianças. Então, olha, né, que absurdo, que ponto que nós chegamos de um ser humano fazer isso com outro ser humano. E aí o adoecimento, a falta de instrução dessas pessoas que faziam, né, o cultivo da banana, a colheita da banana, e o mau caratismo do empregador de ter coragem de pulverizar a banana com os trabalhadores colhendo a banana, fazendo o cultivo sem nenhum tipo de proteção. Então, assim, toda vez que eu conto essa história, foi alguma coisa que marcou demais. Eu fiquei muito sensibilizada mesmo com isso. E, e aí, quando eu vou dar treinamento no campo, né, que a gente vai em fazendas dar esses treinamentos, eu sempre conto essa história porque é algo que as pessoas têm que pensar realmente. E quando tem a proteção, ela tem que ser utilizada. E quando uma pessoa, né, um técnico, uma pessoa que estudou sobre isso, fala que você está dentro da cabine, mas você tem que usar um respirador, é porque ele não está garantindo que você não vai ser contaminado. Então, tem que utilizar o respirador. Até que se prove que a cabine é totalmente à prova de produto químico, não vai ter o que fazer no momento, né? Então, muitos trabalhadores não têm essa consciência, e aí cabe a gente, vocês, técnicos em agropecuária, tendo esse conhecimento, também orientar e dar o exemplo em relação a isso, né? Partindo para a pecuária, então, já o que é a pecuária, né? Resumindo a pecuária, é a produção correspondente ao conjunto de técnicas que são utilizadas e destinadas à criação e reprodução de animais com fins econômicos, e esses animais, né, são comercializados e abastecem o mercado consumidor. Então, no caso da pecuária, é, é a cultura, né, em relação à criação dos animais, à reprodução dos animais, para abastecer o mercado consumidor de várias maneiras.
E aí, aqui, então, alguns exemplos de pecuária, a gente tem vários tipos de pecuária, mas eu coloquei a de gado, né, que aqui a gente mais conhece, que mais tem aqui no nosso país, e eu coloquei das ovelhas também. E aí, Vivian, pensando nesses trabalhadores que vão estar, né, trabalhando diretamente no campo com os animais, você consegue me dizer alguns riscos que esses trabalhadores vão estar expostos? É, aqui acho que nos dois, né? Tem a questão. Eu sempre penso nas cobras. Sim, importante. A gente tem um rancho arrendado. Ai, meu Deus, cada vez que eu vou lá, eu vou com umas botinas. Tá certíssima, viu? Toda vez acha uma. Então, imagino que seja essa proteção aí, né? Das pernas, tudo. E o sol também, eu sempre lembro. Sim. Agora, hein? Ai, ai, ai. Você tá pertinho do microfone? Eu tô. Ai, tá baixinho, deixa eu ver meu volume. Agora eu coloquei mais perto. Nossa, acho que eu só consigo pensar nesses dois. O sol, as cobras. Acho que é isso. Tomar uma chifrada de boizinho. Mas eu pensei no chifre do boi, mas eu não sei qual que é o EPI pra isso. As pernas pra correr? Basicamente, viu? Aí, o que que a gente tem muito? Coice de animal, né? Coice de animal. Pisada, né? Às vezes o boi vem, você tá parado, ele pisa em cima do seu pé. E cabeçada tanto de ovelha também eles dão cabeçada, boi também dá cabeçada. Quando eu fazia o técnico de segurança do trabalho, eu fiz estágio na Embrapa, aqui na Fazenda Cantim. E aí a gente tem os riscos, né? E como eu falei, nem sempre a gente vai ter os EPIs adequados. Como você falou, picada de cobra, então a gente tem a perneira. O sol, a gente tem o óculos, a gente tem o boné, né, touca árabe, a gente tem o bloqueador solar, a gente tem, pode usar como medida preventiva roupa de manga comprida. E aí, no caso, a gente, do boi, né, da pisada do boi e tudo mais, pode-se usar o calçado de segurança, né, com bico de proteção. Agora, tem muito risco que não vai ter IPI. E aí, a orientação que você vai dar para o trabalhador. Então, por isso que é importante o treinamento, né, de entender como lidar com o gado, respeitar o animal, saber que ele é irracional, que ele pode vir atrás de você, então tornar o ambiente de um jeito mais seguro em relação a como você vai não passar atrás do animal, manter uma certa distância se você não vai, né, fazer manipulação direto com esse animal. Então, existe toda a questão do treinamento que você pode fazer também como forma de orientação do trabalhador. É lógico que lidar com animais é muito complicado, porque eles são irracionais, eles agem por instinto, né? Lá na Embrapa a gente tinha acidente com coice direto, né? Queda de cavalo, que o cavalo derrubou o trabalhador de lá de cima, cabeçada lá tinha a ovelha também, às vezes eles davam cabeçada no pessoal, por conta disso, né, por conta dos animais serem racionais, por isso que você, trabalhador, né, você que está orientando esse trabalhador, tem que falar para ele tomar cuidado, para ele não se colocar em risco. Quando você está lidando com animais, pode acontecer, mas o que você puder fazer para evitar fazer, vai evitar fazer. E aí nós temos a silvicultura, né, que é um outro tipo de cultura também. Então, no caso da silvicultura, é uma produção que destina-se à recuperação de florestas, em todos os aspectos ligados ao ecossistema, como irrigação, renovação de espécies em extinção, equilíbrios de ciclos de renovação de nutrientes, reflorestamento. Além da preservação de biomas, visa também o aproveitamento sustentável das florestas. Então, no caso da silvicultura,
A gente está falando aí do cultivo de mudas, né, de recuperação, de aproveitamento sustentável de florestas. Então, o que, que a gente tem na silvicultura? Aqui a gente olhando essas imagens. Vivian, o que, que você consegue me dizer no caso aí dos riscos, da imagem um e imagem 2? O que, que você consegue visualizar de riscos? Agora eu vou no treinamento. Hum, Agora eu já aprendi. muito bem. Ah, não, mas deixa eu pensar em mais alguma coisa. Hum, eu não sei se essas plantinhas também já tem algum defensivo e ele tá sem luva. Isso mesmo. Ah, e aí o sol de novo, né? Ai, acho que é isso. Não consigo pensar em nada mais. Não, é isso mesmo. É o que você está falando, essas plantinhas, a gente não sabe, né, se está com algum fertilizante, mesmo que tiver com, de repente, adubo orgânico, são fezes de animais, então, assim, ele está manipulando isso sem a luva, como você colocou. Então, não sei, de repente, alguma doença que ele pode adquirir, se contaminar, né, por conta dele estar manipulando, ou algum produto químico, algum produto tóxico que possa contaminar. Então, a questão da luva que precisa ser utilizada, aí que você falou dos treinamentos, né? Qual a postura dele? Ou será que tem uma outra maneira de se adaptar para que ele não tenha que ficar nessa posição? A gente consegue colocar um banquinho, né? Aqueles banquinhos de tirar leite que eu falo, né? Aqueles baixinhos para ele sentar, porque já que pelo visto vai ficar várias vezes, amarra na cintura um banquinho e vai andando com o banquinho e vai sentando para fazer esse cuidado, né? A questão do sol, então aí uma proteção solar, o boné toca árabe, um óculos, né? E o calçado também, a gente não sabe se de repente aí no meio entra algum animal peçonhento, algum escorpião, alguma aranha que pode esconder aí. Mas, tá vendo? Até às vezes nas tarefas mais simples, a gente não para pensar, mas existem os riscos, né? Eles estão presentes em toda parte. Assim como na vida da gente também estão, na atividade também vai estar, e mais ainda, né? Então, mesmo o trabalho de exploração de silvicultura, que é o que a gente está falando aqui, né, na questão do reflorestamento, existe uma série de riscos, e aí que estão sendo identificados para você conseguir orientar e proteger o trabalhador. Outra atividade que também está dentro, né, da NR 31 é a exploração florestal. Então, a exploração florestal, ela é utilizada para obtenção, né, de benefícios econômicos, sociais e ambientais, considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras, ou seja, né, a produção de madeira e de outros produtos, resinas, raízes, cascas, enfim. Então, no caso da exploração florestal, é a cultura utilizada para benefício econômico mesmo, como o nome diz, né? Explorar a floresta para fins econômicos. E aí a gente tem uma série de culturas, uma série de exploração de resina, de raiz, de casca de árvore, né, de celulose. E aí a gente vê muito aqui na nossa região, né, plantação de eucalipto, de pinos, de árvores que dá para tirar a resina. E aí, de novo, Vivian, o que, que você consegue visualizar aí de riscos, analisando o trabalho na figura um aí, o corte dessas madeiras, e aqui na figura 2 a extração de látex? Ah, essa já é mais fácil, assim, na questão, né, de visualização, por conta da queda da árvore mesmo, né? Então, o pessoal tem que estar bem treinado em como fazer esse corte, Você já senão... está usando a palavra treinamento. Isso. E os demais, né? Como o sol, Uhum. a sinaleira e tal. Mas acho que o que mais pega aí é a questão do corte mesmo. Muito bem observado, Vivian.
Essa questão da exploração florestal, né, que a gente tem muito na questão do eucalipto, por exemplo, né, os cortes, e aí eu acho que até comentei na aula passada, não sei, né, recentemente mesmo o trabalhador morreu aqui também em São Carlos, uma fazenda de corte de eucaliptos, em que o eucalipto caiu em cima dele. Então, por isso que a gente bate sempre na tecla, né, de treinamento, treinamento, treinamento. Então, o EPI é importante, né, você ter um ambiente seguro, sinalizado, é importante, mas, gente, o treinamento é mais do que tudo. Tudo que você vai aprendendo na vida, que você vai ficando bom, vamos dizer assim, né, eu sou boa em jogar basquete. A pessoa não nasceu sabendo jogar basquete, ela ficou boa no basquete porque ela é treino, né? Quantos atletas você vê, usando o exemplo do esporte, que talvez fique mais fácil, né? Quantos atletas aí famosésimos de cobrança de falta? Nossa, fulano é o melhor cobrador de falta. Por quê? Porque ele treina a cobrança de falta incansavelmente. Fulano é bom jogando basquete, ele faz cesta de 3 pontos muito bem. Por quê? Porque ele treina o tempo todo. Então, sempre que você quer ficar bom numa coisa, você tem que estudar, você tem que treinar. E no caso da segurança do trabalho, o treinamento ele é fundamental, porque é orientação, orientação, orientação de forma incansável. O trabalhador sempre entender, olha, se você vai cortar madeira, tem que ser primeiro assim, depois assado. E aí toda vez falar na cabeça dele, né? Porque quando você ouve repetidas vezes aquilo, vai entrando na sua cabeça. E quando você vê, você está fazendo aquilo que já está dentro da sua natureza fazer, de tanto treinamento que você recebeu. O bombeiro, por que o bombeiro consegue chegar numa ocorrência e já saber rapidinho o que precisa fazer? Porque ele é treinado para isso, não é? Ele teve um treinamento quando ele entrou no bombeiro e depois nunca mais ele teve treinamento. Ele aprendeu lá e acabou. Não, gente, é treinamento em cima de treinamento. Então, na área rural, na segurança do trabalho, não é diferente. O treinamento, ele é essencial. Como a gente falou do uso do EPI. O que adianta eu fornecer um EPI para uma pessoa que nunca usou? Então, eu forneço lá, por exemplo, o exemplo aqui do corte. A botina, a perneira, a luva de raspa, o mangote, o capacete, um óculos, um protetor auricular, a pessoa não vai saber, sim, o que eu tenho que fazer com tudo isso, né? Não dá, então a pessoa não tem noção. Então você tem que treinar, você tem que orientar, você tem que ensinar, tem que capacitar. E aí, no caso aqui, que a Vivian, né, eu estava usando o exemplo do treinamento, no corte da árvore cair em cima. E cai mesmo, se você não souber cortar corretamente, ela vai cair. Então, o treinamento é primordial em tudo que a gente está vendo, o treinamento é importante. E aí que existem os vários riscos, né, que a gente já está vendo aí, os animais peçonhentos, o sol, o risco de queda de árvore, de galho, de corte por conta das ferramentas que estão sendo utilizadas, atropelamento, porque se tem máquina circulando, pode ter o risco de atropelamento. Então, é uma série de riscos que parece, às vezes, simples fazer um trabalho no campo, mas que envolve aí uma série de perigos e de riscos que os trabalhadores estão expostos. E a aquicultura, né, que é uma ciência também, né, no caso da aquicultura, estuda o cultivo e a reprodução de peixes, de algas, crustáceos, moluscos, ou seja, as várias formas de organismos aquáticos em condições controladas, né, com iluminação controlada, temperatura da água ideal, para a criação da espécie, seja ela molusco, seja ela crustáceo. E aí essa aquicultura, né, essa cultura da criação e reprodução de peixes, de alga, de camarão, ela pode, ou peixes de água doce, por exemplo, né, esse cultivo, essa aquicultura, ela pode se desenvolver em água doce, que a gente chama de aquicultura continental, ou ela pode ser desenvolvida em água salgada, que nesse caso a gente chama de maricultura. Então, não sei se vocês já viram, né? Aqui no interior a gente tem muitas fazendas de tanques de criação de peixe. Então, aqui é muito comum a gente ver esse tipo de cultura. Então, a gente chama de aquicultura. Oi, Vivian, pode dizer. Eu ia falar que se você conhecer alguém que
que faz esse trabalho que eu gostaria de ter o contato, se fosse possível. Que eu Eu, tenho planos que legal. para o Então, futuro. vive aqui em São Carlos, eu não conheço ninguém, mas na minha cidade, lá em Santa Cruz da Conceição, eu tenho contato, não sei se te interessa. Interessa sim. Ah, então depois a gente troca telefone e eu falo com você no particular, pode ser? Pode sim, obrigada. Imagina. E aí, então, gente, os tanques, né, como a gente estava falando de criação de vários tipos de peixe que a gente tem, e no mar, eu não sei quem já foi para a praia, lugares, né, que às vezes você vai fazer um passeio de barco, e aí você vê aquelas fazendas, no mar, né, muito interessante, de criação de camarão, de criação de lagosta, de como chama, de polvo, de lula, né? Aquelas comidas chiques que tem em restaurante chique, que eu nem lembro o nome agora, Viena, né? Aquelas coisas todas. Então, tem essas fazendas que são utilizadas, né? Não sei como que funciona cercar o mar, porque o mar é propriedade de todo mundo. Aí eu não sei como que é feita essa questão burocrática, mas a gente vê, eu tenho aqui nessa imagem, olha, que diz melhor o que eu estou falando, né? Então, aqui desse lado, a gente tem os tanques de criação de peixes, né? Aqui é um lugar enorme, um rio, que foi utilizado aqui como criação de peixe. E aqui desse lado, então, essas fazendinhas, né? Que tem no mar, que o pessoal cerca e faz uma condição que consiga criar os animais marinhos, né? As espécies marinhas aqui para depois serem consumidos, né? Sempre para benefício econômico essa cultura. E aí aqui mudou um pouco, Vivian, a questão dos riscos. E aí, o que você consegue visualizar aqui? Vixe. Aí, eu não sei se além do treinamento tem alguma outra coisa para fazer o pessoal não se afogar, né? Se eles usam alguma roupa, mas não sei, de mergulho, não sei se também é necessário, porque eu imagino que não seja tão fundo, né? Quer dizer, não sei, na parte marítima talvez seja assim, né? Mas é isso mesmo, Vivian. No caso do mar, né, do cultivo no mar, trabalhador que vai ter que descer para ver as condições lá embaixo, você imagina que não deve acontecer de acidente aí, né? Porque eu fico imaginando, deve ser de qualquer jeito, sei lá como deve ser as coisas. Às vezes você vê que são lugares que não tem a cultura de segurança enraizada, e aí sei lá o que acontece. Mas aí sim, teria que ter uma roupa além dos treinamentos, com certeza que você disse, que a gente já sabe disso, o uso da roupa marinha, né, de mergulho, água gelada, as condições, precisa de oxigênio para respirar lá embaixo, precisa de treinamento para quem faz o mergulho, e para quem está em cima, quem fica no barco, o uso de colete salva-vidas, né? Mesmo que você saiba nadar, se você cair no mar, você não sabe quanto tempo vai demorar para chegar ajuda. Se o barco virou, por exemplo, e você sabe nadar, beleza, quantas horas você vai aguentar ficar nadando? A gente não sabe, então a gente tem que contar com a pior situação. Então, aí no caso, tem que usar colete salva-vidas, né, a roupa apropriada por conta da umidade, aí o sol, né, aí a gente tem todos os outros riscos. Aqui nos tanques, a mesma coisa, a questão dos treinamentos e ter um ambiente, a gente vê aqui que são várias tábuas, né, colocadas aqui, a pessoa pode tropeçar nessa tábua e cair dentro do tanque. E aí, volto a dizer, mesmo você sabendo nadar, é perigoso, porque se você tropeça, cai, bate a cabeça e cai deitado dentro do tanque, você vai se afogar, né? Então, todo cuidado é pouco, você não sabe o que pode acontecer. Aí você tem que estar prevenido, que é o que a gente trabalha na segurança do trabalho. A gente sempre fala da prevenção, porque depois que acontecer, gente,
é remediar, né? É socorrer, levar para o hospital, às vezes nem chance tem de chegar no hospital, já morre antes, né? Ou tem aí lesões graves. Então, a questão da prevenção é a mais importante. Você pensar, mas falar aqui, né? Mas o barco virar. Nossa, você está sendo pessimista. Não é questão de ser pessimista. O barco, ele pode virar. Está em condições de mar, pode dar uma tempestade, pode dar um vento, pode ter uma falha mecânica no barco. E aí? A gente não sabe, né? Então, esse cuidado, a gente tem que pensar na pior. Não é que a gente é pessimista, a gente é precavido. É a gestão de risco, né? Exatamente isso, Vívia, falou tudo. É a gestão de riscos, é você pensar em tudo que pode acontecer e para esse tudo, se acontecer, como que nós vamos fazer? Isso tem que ser visto antes, né? Fazer a gestão é ver antes, não esperar as coisas acontecerem. Dúvidas até aqui, Vivian? Não, tranquilo. Maravilha. Então, nós vamos seguir com a NR 31. Eu fiz esse princípio aqui, né, de introdução dessas várias culturas, para a gente entender que a NR 31, então, ela não vai ser só, né, a gente fala do campo, é do campo, porque a pecuária é no campo, a agricultura é no campo, a exploração florestal é no campo, a silvicultura é no campo, só que tem a aquicultura, que aí, no caso, não é no campo. Então, essas várias culturas que a gente tem, está dentro da NR 31. Então, as empresas que têm a CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, voltada para qualquer uma dessas atividades, na parte de segurança do trabalho, ela vai ter que seguir a NR 31, que foi a NR específica para essas atividades em particular, tá bom? E aí, seguindo aqui, então, a gente vai entrar em assuntos específicos agora da NR 31. E aí, lá na aula passada, a gente falou do SESMIT, né, que são os profissionais especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que aí fazem parte desse SESMIT. O engenheiro de segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Esses são os profissionais que compõem o SESMIT. E vai depender de ter esses profissionais ou não, e a quantidade desses profissionais vai depender do grau de risco da empresa e da quantidade de empregados que a empresa tem. Então, isso está lá na NR 4, isso vale para todas as empresas, menos para a NR 31, que no caso da NR 31 é CSTR, são os mesmos profissionais que compõem o CSTR, mas aí nesse caso é o Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural. A forma como é organizado esses profissionais é diferente da indústria. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 tipos de CSTR que a empresa rural pode adotar. Então, tá vendo que já vai mudar por conta das particularidades que é um trabalho rural. Então, a gente vai ter 3 tipos de serviço que podem ser prestados pelos profissionais do CSTR, né? No caso, o técnico, o engenheiro, o médico. A gente tem o CSTR próprio, o externo e o coletivo. No caso do CSTR próprio, o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa, né, equiparada, então, ao trabalho rural, a empresa rural, ela vai ter como empregado o pessoal da segurança do trabalho. Então, ela vai ter no quadro de empregados dela o técnico ou o engenheiro, se for necessário. A gente vai ver que tem um quadrinho aqui, que um quadrinho aqui não, ali é da CIPA. No caso do CSTR, a gente vai ver que é a mesma coisa, né, dependendo do grau de risco e do número de empregados que tiver nessa empresa rural, ela vai precisar contratar, então, esses profissionais. Se ela for contratar esses profissionais como empregados, então vai ser chamado de CSTR próprio, ou seja, ela vai ter no quadro de empregados esses profissionais especializados em segurança do trabalho. Ela pode compor o CSTR externo,
Então, nesse caso aqui, é quando ela decide não ter, né, como empregados, e ela contrata um serviço de assessoria, de consultoria em segurança do trabalho, para prestar esse serviço especializado em segurança do trabalho. Então, vamos dizer, né, não precisa compor a segurança do trabalho, mas precisa ter alguém para cuidar da segurança do trabalho nesse ambiente. Então, aí ela vai contratar essas, né, as empresas que são especializadas nisso, para prestar toda a assessoria, para prestar todo o suporte de segurança no trabalho no campo. E ela pode também compor o CSTR coletivo. O que seria esse CSTR coletivo? Nesse caso aqui, gente, é quando vários empregadores rurais, se eles estão num raio de até 100 quilômetros de distância entre eles, eles podem ter um único serviço de segurança do trabalho que vai prestar, né, assessoria para eles, só que eles têm que ser de um mesmo ramo econômico. Então, por exemplo, tem uma granja aqui, tem uma granja aqui, tem uma granja lá. Mesmo essas granjas não sendo do mesmo dono, se elas estão num raio de até 100 quilômetros, os empregadores, eles podem conversar entre si e contratar e dividir a despesa e contratar, então, esse serviço especializado de forma coletiva. Ou seja, vai ter uma equipe voltada para a segurança do trabalho, só que não serão empregados e não serão exclusivos daquela empresa, porém, como é tudo do mesmo ramo, fica mais fácil de fazer, né, o gerenciamento, e esses profissionais vão ficar dando suporte para essas empresas, desde que não ultrapasse esse raio de 100 quilômetros de distância entre elas, tá bom? É uma forma de ajudar, né? Vamos dizer assim, às vezes todo mundo do mesmo ramo. Então, como eu citei, no caso de granja, tem várias granjas. Se tem várias granjas, mesmo não sendo do mesmo dono, os riscos são iguais, né? Pode caracterizar uma coisinha ou outra, dependendo do terreno que está essa granja, dependendo do tamanho que é essa granja, se tem mais alguma outra atividade associada ou não, mas praticamente os riscos serão os mesmos. Os documentos serão os mesmos, né, os treinamentos serão os mesmos, então fica mais fácil de dar o suporte. E aí a lei entendeu, então, que é possível, né, ter uma empresa de suporte dividida entre essas empresas. Engasguei. Tomando meu cafezinho aqui, tá quase esfriando, que eu esqueço de tomar. Então, no caso da área rural, a gente tem esse serviço, o CSTR. E na aula passada, a gente falou também da CIPA, né? A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por representantes dos empregados e representantes do empregador, que compõem essa comissão, e durante um ano eles vão fazer várias reuniões e eles vão estar lidando com essas questões de segurança do trabalho, tentando melhorar o ambiente. No caso do trabalho rural, a gente tem a CIPA-TR, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho Rural. Ela é diferente, então a composição dela é diferente da NR5. A NR5 vai valer para todas as outras empresas. No caso de atividades, né, de trabalho rural, vai valer NR31. E aí, no caso da NR31, ela já diz como que tem que ser a composição da CIPA dela. Então, lá na NR5, vai depender também do número de trabalhadores, do grau de risco e do grupo que aquelas empresas pertencem, que tem lá discriminado na NR5. Na NR31, ela já estabelece, ela já tem aqui, olha, né? Então, não tem grupo, não tem isso. Ela tem a quantidade de empregados que a empresa possui e quantos representantes da CIPA-TR vai ter que ter na empresa. Então, no caso de a gente ter aqui de 20 a 35 empregados,
vai ser um representante do empregador, dos trabalhadores, e um representante do empregador. À medida que o número de trabalhadores vai aumentando a quantidade de cipeiros também. E se a empresa rural tiver acima de 1.000, aí já vão ser 6 representantes dos trabalhadores e 6 representantes do empregador. Opa. No caso da CIPA-TR, o que vai mudar é a forma como essa CIPA-TR vai se organizar. Lá na NR5, a gente tem 1 ano de mandato, 2 anos de estabilidade, ou seja, aqueles cipeiros que forem eleitos, porque só os eleitos têm estabilidade, então eles vão ter estabilidade de 1 ano, e mais 1 ano, né, depois do mandato deles. No caso da CIPA-TR, gente, a, a comissão, em vez do mandato durar 1 ano, dura 2 anos. E aí é diferente. Na NR5, a CIPA é formada da seguinte maneira: é o presidente, o vice-presidente, eu não falei isso lá na aula, mas estou aproveitando para falar aqui. Então, o presidente, o vice-presidente, o secretário substituto e os cipeiros. Titulares e efetivos do lado do empregador, titulares e efetivos do lado dos empregados. Isso na NR5, valendo para todas as empresas. Na NR31, a gente tem a CIPA-TR, aí a gente tem, então, 2 anos de mandato. No caso da CIPA-TR, 1 ano do mandato vai ser o coordenador do lado do empregador. E depois, 1 ano de mandato vai ser o coordenador do lado dos empregados. Então, o mandato da CIPA-TR é de 2 anos. E aí, no caso da estabilidade ser de 2 anos, são 2 anos de mandato, né? Então, o que vai diferenciar da NR5. E nesse caso aqui, como são 2 anos de mandato, as reuniões, elas acontecem de 2 em 2 meses. Diferente da NR5, que é 1 ano de mandato, e as reuniões acontecem todos os meses, né? As reuniões ordinárias, elas acontecem todos os meses. No caso, então, da CIPA-TR, essas reuniões, elas vão acontecer a cada 2 meses. O que eu esqueci de mencionar para vocês lá na NR5? Que o representante dos trabalhadores, né, que eu disse que é quem tem a estabilidade, ele pode perder a estabilidade dele se ele faltar a mais de 4 reuniões sem justificativa. Então, por isso que é importante, quando se fizer uma ata de reunião de CIPA, anotar todo mundo que está presente, então, estão presentes, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, não compareceram à reunião e justificaram a ausência, fulano, ciclano e ciclano. Não compareceram e não justificaram a ausência, fulano e fulano. Porque se esse fulano e fulano que não comparece, não justifica, pela NR5, ele vai perder o mandato dele se ele faltar mais de 4 reuniões sem justificativa. E aí, onde que está documentado isso? Tudo na ata da CIPA. No caso da NR31, como que a CIPA vai se organizar, ela não é diferente. Ela tem essa particularidade, que é a forma, né, da composição da CIPA, só que a maneira que ela vai ser administrada segue a NR5. Tanto que no próprio corpinho da NR31, ela cita isso. O processo eleitoral, as datas do processo eleitoral, vai seguir conforme determina a NR5, né? Tem um prazo para dar um treinamento, tem a carga horária do treinamento da CIPA, que é de 20 horas, então segue todo o rito da NR5. Só essa questão mesmo de diferenciar, né, como ela vai ser composta, tá? E é importante, gente, que vocês, técnicos em agropecuária, incentivem a CIPA no sentido dela funcionar de verdade. Muita empresa só monta a CIPA para dizer que tem, né? Então, se chegar uma fiscalização na empresa, a fiscalização vai perguntar: tem CIPA? Tem. Ah, mostra os documentos, tá lá as atas, né, da eleição, a lista de presença, a ata de reunião que alguém fez, e depois pega, ó, a minha gatinha, olha só, ai, meu Deus,
pega a assinatura e a pessoa nem sabe que é da CIPA, mas pela lei, é um papel, está assinado, valeu. Só que a empresa ela só tem a perder, porque a CIPA, os trabalhadores, eles estão presentes em todos os lugares, né? Se a empresa tem técnico de segurança do trabalho, o técnico, ele não vai estar presente em todos os lugares, ele é uma pessoa, ele não consegue estar em todos os setores, vendo todas as atividades, acompanhando todos os trabalhadores, isso não é possível. Já o pessoal da CIPA, como é composta de trabalhadores, possivelmente vai ter trabalhador espalhado, por todos os setores, por todos os lugares. E aí, esses trabalhadores estão vendo as condições de risco, o que está ruim, o que não está, o que pode melhorar, como que pode evitar certas coisas, adequações que podem ser feitas, melhorias que podem ser feitas, e aí isso é trazido para a reunião, discutido entre todos, né, e aí dessa reunião vai sair, de fato, essas melhorias. Então, vocês que vão estar lidando, né, com o pessoal do campo, vão estar lidando direto com as pessoas, é importante que vocês levem para o empregador, vocês levem essa cultura para a empresa, que não tem custo e soma, né? E traz benefícios, traz coisa boa para as empresas. Muitas empresas elas já estão acordando no sentido de que melhorias que você faz deixa os trabalhadores mais contentes. Deixando os trabalhadores mais contentes, esses trabalhadores eles vão ter prazer em trabalhar na sua empresa, eles vão ter alegria, eles vão ter orgulho de trabalhar na sua empresa. E aí, tendo esses sentimentos, ele vai dar o sangue pela empresa, né? Então, tão falando assim, parece tão simples, né? E muitas vezes a gente vê que não acontece. Às vezes a fazenda não tem nenhum lugar, um banheiro que vá junto com o trabalhador para ele fazer xixi. Ele tem que fazer as necessidades dele no mato. Gente, por favor, é muita humilhação, né? Um banheiro químico, quanto custa um banheiro químico? Então, assim, poxa vida, são certas coisas que a empresa tem dinheiro, a empresa tem grana, e aí não investe em um banheiro químico para dar o mínimo de conforto para o trabalhador na hora dele fazer as necessidades. Então, são coisas que não dá para aceitar, e a CIPA tem um grande papel, né, de participar, de trazer essas melhorias, e vocês, técnicos em agropecuária, também têm essa importância de cobrar, né? Mas assim, de conscientizar o empregador, de mostrar para o empregador o quanto vale, né? Para ele vai custar tão pouco, mas para o trabalhador vai ser muito. Então, parece demagogia eu falando, né? Parece que eu estou pregando alguma coisa, mas não é, né, gente? A vida é feita de seres humanos precisam ser respeitados, vamos dizer assim, né? E no trabalho não vai ser diferente. E você tem que lembrar, como empregador, que se você está empregando, todos os trabalhadores, eles estão sob a sua responsabilidade. E é seu dever zelar pela saúde e pela preservação da vida desses trabalhadores. Nossa, discursei, hein, Vivian? É bom, é bom. Josi para vereadora. Vote em Josi. Já vou começar a fazer minha propaganda eleitoral nas aulas. Bom. Mas é verdade, né, Vivi? Acho que você, não sei se você vai prestar serviço em outras empresas, e aí você deve ver também algumas coisas por aí, né? Com certeza, né? Eu lembro que a gente ficou num projeto, né? Lá numa usina em. Vivi, só um minutinho, tá passando um caminhão aqui. Pronto, obrigada. Que a gente prestou serviço numa empresa, numa usina em Uberaba, né? Nem era Uhum. bem Uberaba. A gente acabava dormindo em Uberaba, mas era uma cidadezinha bem pitoresca, vamos dizer assim. E assim, a gente não tinha um banheiro adequado, né? Então, assim, beleza. Tinha 30 consultores, né? Que era a gente, e Uhum. dos 30 tinha três mulheres da consultoria, só que tinha do lado do cliente. Então, tinha
sei lá, vamos falar um total de 15 mulheres. Não Uhum. tinha um banheiro específico pra gente. E a gente ia no mesmo banheiro que muitas vezes vinham os trabalhadores da usina, né, que nem sabiam o que estava acontecendo lá no Uhum. projeto. E aí era daquele jeito, né? Imagino, Senhor. Então as condições assim eram bem ruins, precárias e que até depois algumas pessoas, algumas meninas até acabaram ficando doentes, assim, no sentido, né, da limpeza mesmo. Mas com certeza. Então, Então, gente, eu me pergunto, né? Quanto custa um banheiro, Senhor? pois é. E isso porque é um projeto de milhões de reais, né? Então, tá vendo? É isso que eu falo que não condiz, assim. Como que a pessoa ela não tem a percepção, não sei, ou, eu não sei, não sei a palavra correta, mas assim, de dar o mínimo, né, de conforto e de higiene é o básico do básico. Então, você vê empresas, grandes fazendas, grandes grupos, inclusive, e aí eu fui em uma vez, e aí eu cheguei lá e falei, mas onde os trabalhadores fazem a necessidade? Ah, no mato. Falei, não, não é possível. Falei, olha, então você vai ter que fazer assim, 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 assado, né? Um projeto e tudo mais, porque nessas condições não vai ser possível. E aí, pelo menos, quando eu voltei na empresa, eles estavam em fase de implantação, porque também não tinha refeitório, os trabalhadores comiam embaixo de sombra de árvore, o risco de ser picado por uma cobra, né, algum outro animal, no calor, sentado no chão, com a mão suja. Ah, gente, pelo amor de Deus, é inaceitável. Eu acho inaceitável. Isso me fez lembrar também, porque a gente fazia muitas reuniões, né? Foi 2 anos nesse projeto. Nossa, E não tinha local, assim, né? Era apenas dois salões, né? Onde todo mundo ficava junto. E aí, quando tinha que fazer reunião, aí eu comecei a brincar, né? Falei assim, gente, vamos na sala de reunião 1. Aí era debaixo de uma árvore. Vamos na sala de reunião 2. Era na frente da cantina. sim, se tivesse chovendo, então não tinha reunião. Não, 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 aí não tinha. Isso porque o projeto era de milhões, né? Ou seja, investindo milhões no projeto, Exatamente. mas no básico do básico, que não custa nem 10 mil, não tinha. Não tinha. Nossa, realmente é assim, né? Como eu disse, eu estou na área há 13 anos e é algo ainda que eu sempre me pergunto e eu não tenho uma resposta e eu não sei se um dia eu vou ter, né, em relação a isso. Muitos só fazem porque muitos empregadores só fazem porque são fiscalizados e são autuados, né? E aí tem que fazer de qualquer jeito. E muitos não fazem e correm um risco de, às vezes, passar a vida inteira sem fazer e ninguém falar nada e não ter nenhuma autuação. Muitos só fazem pela pressão de fazer, e alguns fazem mesmo porque querem dar o mínimo de condições de higiene, de conforto, né, para os trabalhadores. Então, eu imagino que você ainda, né, Vivian, que está fazendo o técnico, alunos que vão assistir esse vídeo depois, muitos já atuam no campo, vêm de realidades muito diferentes, que a gente vem aí de um grupo São Martinho, não sei se você já ouviu falar desse grupo, e eles investem, assim, alto em segurança, em benefícios, em treinamentos, uma série de coisas. E aí, às vezes, você vem de outros grupos também tão forte quanto, e que não dá um banheiro, né? Nem um banheiro químico que seja, o trabalhador fazer a necessidade dele. Então, são realidades muito discrepantes, muito diferentes, de um país que ainda não zela tanto pela segurança do trabalho, porque não entende o trabalhador como a riqueza do país, principalmente o trabalhador do campo, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente veste, que a gente usa, vem do campo. E que não tem. Eu fico, às vezes, pensando nisso, né? Que não tem o mínimo de condição para que ele exerça a atividade dele com segurança.
É lamentável isso, infelizmente, a gente ainda se depara com essa situação. E a pior ainda é a do trabalho escravo, que a gente vê muito, né, no campo ainda. Eu sempre entro no site do Ministério Público do Trabalho, sigo eles no Instagram, e aí vira e mexe, assim, sei lá, umas 2 vezes por mês, no mínimo, ou uma vez por mês, eles apreendem, né, eles encontram situações análogas à de escravidão aqui no país. Sempre é na área rural, sempre é na área rural. Então, você vê aqueles trabalhadores que são tirados da casa deles, são levados para essas fazendas que ficam distantes, eles não têm como se locomover, porque eles ficam lá sem, né, ônibus, sem nada, moram nesses alojamentos, se é que pode se chamar de alojamento, porque muitas vezes é no chão batido, a água, bebe água de rio, onde às vezes os animais fazem também xixi, cocô, eles bebem essa água, não tem lugar para dormir, não tem cozinha, o empregador põe lá uma merceariazinha, e aí, se eles quiserem comer, tem que comprar coisa dessa mercearia, que os preços são aviltantes, desconta do salário deles, que já é super baixo, eles ficam devendo para esses empregadores, e aí, se eles querem ir embora, eles recebem ameaça de morte. Então, gente, ainda acontece muito isso no Brasil, né? É um país grande, é um país transcontinental, né? A gente sabe que é imenso, e aí, em pleno século XXI, indústria 4.0, tecnologia a todo vapor, ainda se deparando com situações análogas à de escravidão. É realmente, assim, algo para a gente pensar a esse respeito, né? Realmente, acho que eu vou me candidatar para vereadora. Isso, essa é a base da campanha. Tá ótimo, então. Então, vamos voltar aqui, né? Chega de ficar filosofando. Não, não é filosofia, é realidade mesmo. Infelizmente, podia muito bem ser coisa do passado, mas ainda é coisa do presente. Então, continuando, nós falamos do CCR, né? Então, no campo, a gente tem a composição dos profissionais da segurança do trabalho de 3 formas diferentes. A gente tem a CIPA-TR, que é a CIPA do Trabalho Rural, que é organizada de uma forma diferente. E a INR, ela vai colocando vários pontos a serem atendidos pelos empregadores rurais. E aí, ela já vem logo no tópico agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins. E aí ela diz que o empregador rural ou equiparado deve fornecer instruções suficientes aos que manipulam agrotóxicos, adjuvantes e afins, e aos que desenvolvam qualquer atividade em áreas onde possa haver exposição direta ou indireta a esses produtos, garantindo os requisitos de segurança previstos nessas normas. Ou seja, aquilo que a gente até já comentou antes, né, a respeito dos agrotóxicos. Então, a palavra deve aparece aqui. O empregador rural equiparado deve, ou seja, é uma obrigação fornecer instruções. Olha os treinamentos aí, Vivian. Então, essas instruções suficientes são exatamente a maneira de como o trabalhador vai manipular esse agrotóxico, esse fertilizante, esse defensivo agrícola, herbicida, não importa. Como ele vai manipular? Ele precisa de um treinamento, ele precisa saber que aquele produto é altamente tóxico, que ele pode se contaminar, que ele fica doente com relação a isso. Né? Então, a forma correta dele fazer a manipulação, quais EPIs têm que ser utilizados, treinamento em relação ao uso desses EPIs, treinamento da forma de retirar esses EPIs, treinamento da forma de descartar, né, o frasco do produto. Então, e aí não é só para quem está manipulando. A INR, ela se preocupa também de pessoas que estejam envolvidas indiretamente, ou seja, tem o trabalhador que vai preparar a calda, ele vai preparar, então, o produto que vai ser aplicado. E aí tem os trabalhadores, vamos usar o cultivo de laranja. E aí tem os trabalhadores, então, do campo, que ficam lá colhendo laranja.
Então, eu vou aplicar esse agrotóxico, eu não posso permitir que esses trabalhadores permaneçam na área de cultivo. Então, tem que se programar a aplicação do agrotóxico. Ah, vai ser aplicado de madrugada. Beleza. Até o trabalhador chegar de manhã, já vai ter aquela neblina, né, aquela névoa, já vai ter decantado, já vai ter depositado no produto e não vai ter, né, aquela neblina na hora de fazer a colheita da laranja. Ou vai ser aplicado de avião, vai ser pulverizado por meio dos aviõezinhos. Então, na hora que for aplicar esse agrotóxico, ninguém, você tem que certificar de que ninguém está no campo, ninguém está lá no cultivo da laranja. Tem que avisar esses trabalhadores, dia tal, da hora tal a tal, ninguém entra, né, no campo, porque vai ser pulverizado. Então, aproveita esse horário, sei lá, dá um treinamento para esses trabalhadores, né, faz uma atividade com esses trabalhadores, eles vão estar lá mesmo. E aí, depois que aplicou de aviãozinho, como eu falei, tem um tempo que esse produto vai decantar, né? Por enquanto, ele vai ficar no ar. Aquela névoa, aquela neblina vai ficar sobrevoando aquele lugar. E vai demorar uma quantidade de tempo para essa neblina se depositar nas folhas, no pé de laranja, né? E até no chão. Então, quantas horas ainda o trabalhador não pode entrar no cultivo de laranja? Então, a aplicação de agrotóxico, muitas vezes o empregador, ele acha que as instruções é só para quem vai aplicar, e não é. Para quem também está trabalhando no campo, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa orientação, para que ele não adentre esse local que ainda está, né, com a neblina do agrotóxico no ar, e que aí ele possa se contaminar com isso. Então, a norma tem a preocupação não só para os trabalhadores que estão expostos diretos, de indiretamente também, e ele diz que o empregador tem a obrigação de fornecer instrução para quem vai desenvolver esse tipo de atividade. Tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Tem a pulverização, então, no caso aqui, com o trator, uma imagem mostrando o trator, tem do aviãozinho que a gente falou, e tem das mais simples também, né? Quando o cultivo é menor, cultivo é de menor proporção, então, aqui no caso das hortaliças, não tem como o trator passar, ele vai passar em cima das hortaliças, tem que ser feito de forma manual. Então, olha lá, o trabalhador todo equipado, né, parece um boneco, Michelin, mas está todo equipadinho, com a roupa adequada, apropriada, para fazer a aplicação de agrotóxico e não se contaminar. E aí a mesma coisa, né? No caso, os trabalhadores que vão adentrar aqui depois, vai ter que esperar um tempinho, porque mesmo ele pulverizando direto, esse produto, ele vai ficar aqui dentro, não mais que é uma estufa, né? Então, receber as instruções certinhas de quando os outros trabalhadores poderão entrar aí para fazer, né? Cortar mato, fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Nossa, minha garganta tá ardendo, de tanto que eu falo. Nossa, gente, olha, não sei como Vivian não deu a conta. Tá bom, tá bom. É bom Ai, que não dorme. é bom que você deixa eu falar, tá cortada. Pelo menos eu fico falando na cabeça da pessoa, a pessoa não dorme. Eu dou aula na pós-graduação também, né, de engenharia de segurança do trabalho. E aí é engraçado que eu me empolgo com os assuntos, e aí eu começo a falar sem parar, né? Eu falo, e é tudo coisa muito nova para eles também, né? Que a parte, eles são engenheiros, e aí está falando de segurança do trabalho, então é muita informação e tudo descarregado de uma vez só. E aí, às vezes, eu falo, nossa, gente, falando demais, né? Tá muita informação? Tá falando demais, é muita informação, vai mais devagar. Então, eles são bem honestos, às vezes, em dizer, né, que eu falo rápido e despejo aquela quantidade de informação para eles e fica todo mundo tonto. São sinceros. Mas é bom, é assim,
é bastante informação, mas é bem claro, né? Então fica fácil de assimilar. Maravilha. Não, aí se você tiver qualquer dúvida, Vivian, já vai perguntando, porque talvez é a dúvida também de alguém que está assistindo, né? Como a pessoa optou em assistir gravado, às vezes fica com a dúvida e não teve oportunidade de perguntar. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode me interromper a qualquer momento, que eu não me importo com isso, Tá joia? tá Obrigada. bom? E aí a gente falou de agrotóxico agora, né? Então, dessa preocupação com os trabalhadores, existe a questão da produção de resíduos. E a NR31, ela também se preocupou com a questão do meio ambiente e os resíduos que são gerados. Então, ela diz, ó, mais uma vez vem a palavrinha devem, tá vendo? Os resíduos provenientes dos processos produtivos devem ser eliminados dos locais de trabalho, segundo métodos e procedimentos adequados que não provoquem contaminação ambiental. Então, a gente falando dos agrotóxicos, né, que a gente acabou de citar, os agrotóxicos, existe a maneira correta de se fazer o descarte da embalagem, por conta de essa embalagem não ser descartada, armazenada da forma correta, contaminar o solo, contaminar rio, contaminar riacho, né? Porque o produto escorre de dentro do frasco e vai contaminar o solo. Contaminando o solo, esse resíduo, ele vai descer, vai se infiltrar no lençol freático. E às vezes, aí no caso a fazenda, né, ela tem um poço. E aí, onde descarta o agrotóxico, o resíduo de forma incorreta, é perto da onde recolhe água para o pessoal beber. Ou seja, vai tomar água contaminada, porque a água do poço é retirada do lençol freático. E aí, se está derramando agrotóxico no solo, esse solo, né, vai ser infiltrado por agrotóxico e a água do lado contaminada. Então, tem a maneira correta de fazer o armazenamento desses frascos de agrotóxico. Lá na Embrapa tinha uma empresa que vinha fazer a retirada. E tem lugares que a empresa tem que levar até o local correto para fazer esse descarte. A questão dos óleos, das graxas, né? É feito muito manutenção nos implementos agrícolas, nos tratores, nas máquinas de colher. Então, onde é feito essa manutenção, tem derrame de óleo, tem derrame de graxa, né? É feita uma contenção ali para que não haja também a contaminação do solo. É, se existe outros tipos de produto, outro tipo de resíduo, papel, copo plástico, né, que é gerado nesses locais, são descartados da maneira correta. Então, tem a NR31, ela tem essa preocupação da empresa ter o dever de seguir as orientações, né, de seguir procedimento, de ter método de descarte de resíduo, de que não vá provocar contaminação daquele local, seja o solo, seja o ar, ou seja o rio, já que esses ambientes rurais sempre tem, né, um riozinho, sempre tem um curso de rio passando perto, e aí, então, o zelo, o cuidado de você não contaminar esse rio. Então, eu trouxe o exemplo aqui a gente tem os frascos, né, no próprio frasco já vem dizendo qual que é a forma correta de você armazenar e você fazer o descarte desse frasco. Aqui, eu coloquei essa imagem aqui para lembrar de falar para vocês dos biodigestores. Eu vi outro dia uma reportagem, não sei se vocês viram, se você viu, Vivian, uma fazenda que ela está praticamente toda sendo abastecida por gases que são produzidos ali mesmo. Então, tem uma criação de porcos na fazenda, né? Eles criam porcos, e aí todas as fezes desses porcos são descartadas dentro de um biodigestor, que fica lá, né, formando a matéria orgânica, e aí esses gases vão para um lugar, lá para uma usininha, e aí essa usina distribui energia para a fazenda. Então,
um monte de coisa que é abastecida na fazenda é abastecida da energia desse biodigestor. E a fazenda, então, ela está praticamente, é lá no Paraná, essa fazenda, ela está se tornando biossustentável, né? Então, aquelas fezes dos animais que não, talvez não teria o descarte correto, né, que seria jogado em qualquer local, eles estão usando para formar gases, para esse gás movimentar a usina e a usina conseguir, eu não sei quantos por cento da usina já é abastecido por esses gases, consegue fornecer energia. E aí até os tratores, eles estavam fazendo as adaptações lá, né, dos tratores também serem alimentados com biodigestores lá, que iam, lógico, é um investimento que você tem que fazer, é um valor que vai se pagar para isso. Mas depois, esse investimento, ele é pago ao longo do tempo, que você vai economizar com energia elétrica e também não poluir o local que você trabalha, o local que você faz o cultivo, né, porque na fazenda ela tinha várias outras coisas, não era só criação de porcos. Então, acho bacana a ideia. Muitas empresas já têm feito nesse sentido, né? De transformar resíduo em geração de energia e tornar a fazenda sustentável. Acho bem interessante esses projetos de sustentabilidade. E agora tem até a questão de reter carbono, né? Assim, como vai avançando a tecnologia no campo, né? Então, o cultivo de soja, de milho, de várias coisas que a gente consome, e aí produzem, né, o material orgânico no solo, e aí a questão de você reter aquele carbono, transformar ele em moeda, e você conseguir vender o carbono e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, o campo é algo que está se avançando muito, né? Muitas tecnologias estão sendo criadas, desenvolvidas, muito se tem avançado com relação a isso, e até em relação ao meio ambiente também, né? Quantas fazendas desmatavam, cortavam árvores, acabava com tudo, tirava a mata ciliar de rio, acabava assoreando o rio, acabava com o rio, e hoje muitas já têm tido uma visão diferente de proteger o meio. Então, ter a fazenda, você conseguir, né, tirar o seu sustento daquela fazenda, sem prejudicar o meio ambiente. Às vezes, muitas, pelo contrário, auxiliando o meio ambiente, melhorando até o produto da fazenda e a visibilidade que essa empresa tem perante os consumidores. Acho bem bacana. E a ergonomia no campo, né? Então, a gente viu até aquela imagem do trabalhador agachado, fazendo atividade de plantio de mudinhas, né? Deixa eu tomar uma água. Na verdade, a ergonomia é algo que ninguém se preocupava, quanto mais no campo. De corte de cana manual, colheita de laranja manual, colheita de café manual, colheita de arroz manual, colheita de algodão manual, milho, tudo, enfim, né? Todas as colheitas, tudo feita pelo homem. E alguns cultivos exigem mais do trabalhador, né? O cultivo de cana, mesmo corte de cana, algo que detonava, né? Um trabalhador de 30 e poucos anos parecia um trabalhador de 60, tanto de fisicamente, porque não tinha proteção para o sol, não tinha proteção nenhuma, e também da postura, da força, do esforço físico daquele trabalhador, e às vezes aos 30 e poucos anos, né, que a gente comentou na aula passada, esse trabalhador fica impossibilitado de trabalhar de volta no campo, porque tem hérnia de disco, tem lesão na coluna, tem dores, né, que não consegue, tem bursite, que é inflamação aqui, bursite de ombro, ou tendinite de tanto trabalho repetitivo do corte do facão, e aí trabalhadores de 30 e poucos anos que não conseguem ser adaptados e não conseguem voltar para o mercado de trabalho, e aí tão jovens já ficam incapacitados para fazer as atividades. Então, a questão da ergonomia, ela veio, apesar da gente falar da mecanização do campo, a mecanização da indústria, que tirou empregos, né? Muita gente, eu escuto muita gente falar, mas o trabalho
as máquinas de colher cana tiraram o emprego dos cortadores de cana. Mas, sinceramente, gente, que tipo de trabalho era aquele trabalho de corte de cana, né? Desumano. Há algum tempo atrás, né, um bom tempo atrás, acho que é coisa de 10 anos por aí, trabalhadores de usina de Ribeirão Preto morreram e foi comprovado que era de fadiga, de exaustão, então, assim, desidratação absurda, né, por suar demais, ficar exposto a sol, muito esforço físico, falta de alimentação adequada, e esses trabalhadores foram internados, não resistiram e faleceram em virtude da exaustão, a fadiga. Então, você imagina, que tipo de trabalho é esse que mata o trabalhador? Fora o que muito que foi investigado e foi comprovado também aqui na nossa região, os próprios donos, né, das usinas, os próprios empregadores, na figura de encarregado, supervisor, apresentavam o crack para esses trabalhadores do corte de cana. E crack, não sei se vocês sabem, mas basta uma vez para usar para você ficar dependente, né? A substância ela é tão poderosa que ela vicia já da primeira vez que você usa. Então, essas fazendas, elas facilitavam o acesso do trabalhador ao uso de crack, porque quando os trabalhadores estavam dopados, drogados, eles produziam muito mais. E aí eles se viciavam no crack e aí já sabe, né? Não servia mais, descartava esses trabalhadores, esses trabalhadores iam morar nas ruas por conta né, de comprar o crack, a gente sabe, aí vem toda aquela história que a gente já sabe, mas imaginem só, né? A que situação de trabalho, a que situação de vida eram submetidos esses trabalhadores para que eles colhessem bastante, rendessem bastante, para gerar o lucro necessário. E aí, quando veio a mecanização do campo, que houveram muitas críticas, mas sim, houve a questão do desemprego, né? Nem todo mundo foi absorvido, porque não é todo mundo que foi capacitado para poder dirigir essas máquinas, operar essas máquinas, fazer manutenção nessas máquinas, ou fazer outro tipo de trabalho, né? Mas foi alguma coisa que precisava acontecer para a gente não ver aquelas condições desumanas de trabalho que vinham acontecendo. Né? Bom, está chegando ao fim a nossa primeira aula, eu quero falar mais de ergonomia no campo, e eu tenho alguns exemplos aqui, então eu vou deixar para a gente tratar de ergonomia e os outros pontos que a gente tem para tratar também depois do almoço, para que eu possa esclarecer melhor e a gente ir conversando melhor sobre essas questões. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, então. Dúvidas a esse respeito dos agrotóxicos, da ergonomia? Não, professora, tá bem claro. Então, tá ótimo. Então, espero que você venha comigo depois do almoço. Também espero. Bom, se você não vier, não tem problema. Eu vou deixar aqui o meu telefone para que, se você quiser entrar em contato comigo, você quer anotar aí? Pode falar? Opa, É 16 9 81 27 6620. tá joia, então. Tá bom? Agradeço. Aí até para o pessoal, se tiver dúvida também, quiser entrar em contato, tranquilo, né, se eu não responder na hora, eu respondo depois, mas fiquem à vontade para falar comigo, né, e tirar dúvidas em relação à aula ou algum outro conteúdo de situações que vocês estejam vivendo aí no dia a dia de vocês e queiram esclarecer alguma coisa, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui. E aí, depois do almoço, então, na aula, na quarta aula, né, que seria a da tarde, a gente finaliza a NR 31. Até mais, Vivian. Até mais tarde. Tchau, tchau. Bom almoço. Tchau. Obrigada para você também.